Boa noite, alunos. Hoje vamos começar mais uma aula, então, de uma maneira diferente. Vocês estão em isolamento social, eu também estou indiretamente em isolamento social como professor, não posso estar aí ministrando essa aula, mas vamos continuar com o nosso conhecimento, vamos enriquecer um pouco o nosso conhecimento. Eu dou aula para diversas turmas dentro da faculdade, e todas para a área da saúde, e todo profissional da saúde tem que estar interessado no assunto. Todo cidadão, na verdade, deveria estar interessado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a pandemia do coronavírus. O coronavírus é de uma família de vírus que é conhecida desde 1960, e eles são conhecidos, as cepas dessa família de vírus é conhecida por causar infecções, tanto em seres humanos quanto em animais. E geralmente essas infecções, elas são relacionadas a problemas respiratórios, tá? Quando nós falamos de coronavírus, a gente tem que pensar que ele pode vir a causar as síndromes respiratórias graves, né? Como SARS, por exemplo, né? E esse SARS acaba tendo uma alta letalidade nas pessoas. Só para vocês terem ideia, em 2002 nós tivemos os primeiros relatos na China, né, de infecção de SARS, ou melhor, do aparecimento dessa síndrome derivada da infecção pelo coronavírus. Então, desde 2002 nós temos essa preocupação com algumas cepas que já estavam causando SARS. Em 2012 é que a gente conseguiu fazer o isolamento de um novo coronavírus, que também causou essa SARS, né, no começo da década passada. Então, esse vírus ele é meramente conhecido por nós, mas é de grande importância porque a sua disseminação é rápida. Como a gente não tem um conhecimento ou melhor, uma terapia específica para ele, acaba provocando maior medo, né? E acaba provocando maior preocupação, o que é extremamente justificável, uma vez que o vírus tem se disseminado rapidamente pela população. Começou lá na China, passou para os países da Ásia e agora chegou aqui na América. Então, nós temos que pensar realmente sobre as nossas condutas. Vamos conversar um pouquinho sobre esse vírus, alguns resumos. Vocês vão receber um arquivo, um resumo sobre os cuidados com o vírus, voltados para a nossa profissão, tanto para todas as profissões, na verdade, porque se você é enfermeiro, ou se você é nutricionista, ou se você é fisioterapeuta, ou de qualquer outra área que faz parte da saúde, que trabalha com o NASF, ou com as estratégias de saúde da família, vocês são as linhas de frente para estar orientando e para poder estar fazendo o diagnóstico clínico primário desse paciente, até que seja feito o exame, que nós vamos falar um pouquinho sobre o exame também, ok? Então vamos começar a falar onde que vocês vão poder ter as maiores informações verídicas e os protocolos que vocês podem utilizar. Para isso vocês vão utilizar no portal unasus.gov.br. O Unasus ele fez uma página, uma parte da página dele está específica para o coronavírus. Então lá vocês vão ter, por exemplo, os protocolos e todos os cuidados. Hoje são 21 horas agora, dia 17 de março. Nós temos um total no nosso país de infectados pelo coronavírus, cerca de 290 casos que são confirmados. Agora à tarde, há pouco tempo, nós tivemos a primeira confirmação de um óbito no Brasil relacionado à infecção por coronavírus. Nós temos mais de 8.000 casos suspeitos e que vão ser investigados. Aí nós temos um primeiro problema que eu já posso conversar com vocês. A primeira morte, isso nos chama muito mais atenção. Mas essa primeira morte tem algumas características de cronicidade de doença, como por exemplo hipertensão e diabetes, que possivelmente foram um agravo para que esse paciente acabasse entrando em óbito, né? Então nós temos aí uma característica desse paciente que é doenças crônicas. O paciente ele faleceu e mais um agravo, ele não teve contato com pessoas com a doença, ele não teve viagem nem contato com pessoas do exterior. Isso nos chama a atenção, porque possivelmente essa infecção então foi comunitária, ou seja, não tem uma origem específica. O paciente ele pegou na comunidade, como o próprio nome diz. Ele não entrou em contato com ninguém que tivesse essa doença. É
importante e é uma situação, digamos que é alarmante, porque isso significa que nós não temos que ter receio apenas das pessoas que estão vindo de viagem ou das pessoas que tiveram contato com outras. Ele está espalhado e eu não consigo ver, ok? Os 290 casos confirmados. Bom, foram confirmados, é isso, as pessoas passam pela doença e elas vão ser tratadas em domicílio ou em unidades hospitalares, caso haja necessidade, se houver alguma consequência importante nas vias respiratórias, uma infecção importante, né? Uma síndrome respiratória, por exemplo, seria justificativo para eles poderem ficar internados. Caso contrário, eles ficam no domicílio e no domicílio mesmo eles vão fazer o tratamento, que é um tratamento habitual para qualquer gripe, né? Depois nós vamos conversar um pouco sobre o tratamento também. O que me chama a atenção são os 8.809 casos até o momento, né? Até as 4h40, que é quando o UNASUS fez a publicação. Desses casos, infelizmente, não vai ser possível que possamos fazer todos os PCRs necessários para poder confirmar a infecção. Vai chegar uma hora que, como nos outros países, nós vamos ter que tratar alguns casos como se fossem confirmados. Não significa que vamos confirmar esses casos sem PCR, mas que vamos trabalhar e vamos isolar e vamos tomar todas as medidas possíveis como se houvesse sim a infecção nessas pessoas. Então isso é uma coisa que é bem importante da gente ter o conhecimento. Só para vocês terem noção, né, o aumento dos casos confirmados e das suspeitas, ele cresce em escala logarítmica. Então é 2, 4, 8, 30 e vai subindo em escalas exponenciais. Então a previsão não é uma previsão muito agradável, principalmente se nós não começarmos a aceitar as medidas que são dadas pelo Ministério da Saúde e pelos governos do estado e do município. Porque se continuarmos achando que nada é nada, possivelmente nós vamos continuar a ter esse crescimento. Nós temos dois tipos de crescimento no geral, né? Um crescimento que ele é apicular, que é como se fosse lá o Pão de Açúcar, né? Aquele morro mais apiculado, e o outro como se fosse um morro menor. Quando nós temos um morro apiculado, é ruim porque isso significa que nós temos muitos casos crescendo de forma muito rápida e nós não temos saúde suficiente, nós não temos pessoal suficiente para poder controlar esses casos. Agora, quando eu trabalho com medidas como o Brasil está fazendo, que é extremamente correto, já começar a proibir circulação, começar a fazer os isolamentos domiciliares, mesmo em casos não confirmados, ao invés de a gente ter um crescimento apicular, nós vamos ter um crescimento menos acelerado. O crescimento nós vamos ter, mas ele não vai chegar em uma escala tão rápida e tão absurda. Então nós vamos conseguir dar conta, teoricamente, com os números de leitos que nós temos hoje, com o pessoal de saúde que nós temos hoje. Isso então, é um fator importante da gente acompanhar e de nós ficarmos bem ligados para isso, tá? Como profissionais, como futuros profissionais, vocês estão à frente, as pessoas vão perguntar para vocês, então vocês têm que ter conhecimento do que é esse momento que nós estamos passando aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho do mundo, né? Eu tive uma experiência de estar na Ásia, na época que começou o surto por coronavírus. Então eu estive no segundo país com o maior número de diagnósticos positivos para coronavírus. E uma grande diferença de lá para cá, para o Brasil, é que as pessoas eram muito mais conscientes. Hoje eu não estou vendo as pessoas tão conscientes. As pessoas estão num pânico inverso. Parece que daí agora que elas querem sair, agora que elas querem ir para pubs, agora elas querem acabar com os estoques, elas não estão confundindo política com as infecções e está virando meio que um caos. E nós temos alguns exemplos ruins que acabam fazendo com que cada vez mais a população desacredite nessas infecções. Então é importante que a gente se conscientize, tá, pessoal? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o documento que eu fiz para vocês, que é muito interessante, que é como que nós vamos fazer na atenção básica e na saúde como geral, o manejo dos suspeitos com Covid-19. Primeiro que todos os casos, inclusive os suspeitos, devem ser notificados para a Secretaria Municipal, né, que vai fazer suas notificações. Quando a gente fala de casos suspeitos, nós temos algumas situações. No total, nós temos 3 situações. A primeira situação é um paciente que apresenta febre e pelo menos um sinal respiratório. Que sinal respiratório pode ser esse? Tosse, dificuldade para respirar, batimento de asa de nariz e outros. E além disso, ele tem que ter o histórico de viagem para a área que tem essa transmissão, ok? Nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais.
ok? Então essa é a situação 1. Paciente com febre, sintomas respiratórios e viajou para a área que tem contaminação. Na situação 2, nós temos um paciente que também está apresentando febre, também tem sintomas respiratórios e agora ele teve contato com alguém suspeito de coronavírus. Então, se ele tiver esse contato com essa pessoa, esse paciente ele também entra para a lista dos suspeitos. E por fim, nós temos o paciente da situação 3, que pode ser um suspeito. Ele tem febre, um ou mais sinais respiratórios e ele teve um contato confirmado com alguém que teve o diagnóstico laboratorial por coronavírus, ok? Então a gente entende como um contato próximo, né, em algumas situações. Por exemplo, a 2 metros de um paciente com suspeita do caso. Então, tá a 2 metros do paciente, é um risco elevado se você está a menos de 2 metros de qualquer paciente ou pessoa suspeita, principalmente sem a utilização dos EPIs. Então, isso é estar com uma pessoa isso é estar próximo, né? Ter um contato direto com essa pessoa, ok? Depois, nós temos um segundo caso, onde a gente vai falar, então, de pessoas que cuidam, visitam ou compartilham áreas, né? Ou áreas de assistência médicas, que estão direto em contatos corporais com pessoas que tiveram sem a utilização dos EPIs de forma correta. Então, se você teve numa unidade hospitalar, se você teve alguma unidade que tem um caso confirmado e você está apresentando sintomas, você também vai entrar para essa lista dos suspeitos e provavelmente vai entrar em isolamento domiciliar, ok? É isolamento domiciliar, não é uma internação domiciliar, tá? Bom, aí começam os casos. Quando que eu tenho um caso provável de infecção humana, por exemplo? Aí é o caso suspeito que tem um laboratório inconclusivo para coronavírus. Então é um caso provável. Um caso confirmado é quando a gente tem o diagnóstico laboratorial, que hoje está sendo feita por coleta nasal de suave e orofaríngea. 2 coletas nasais e uma orofaríngea, faz o PCR e tem o resultado em até 48 horas. Se der positivo, então você passa de um caso provável para um caso confirmado. O caso descartado de infecção humana é quando o laboratório deu negativo, tá? Então nós temos que também estar prestando atenção nessas situações. Agora, como que eu vou saber, né? Porque ele é muito semelhante a uma febre comum, a uma gripe comum, sem agravos, óbvio. Então, aqui vai algumas dicas, o que a literatura diz. Foi feito um estudo em Wuhan, onde mostrou-se que estudou-se 99 pacientes que tiveram corona, né, o Covid, e observou-se que esses pacientes, mais de 80% tiveram 2 sintomatologias, tá? Primeira, febre, e segunda, tosse, ok? Então, cerca de mais de 80% dos pacientes tiveram essa sintomatologia. Apenas 30% desses 99 apresentaram falta de ar, 11% dor muscular, 9% confusão mental, 8% dor de cabeça, 5% dor de garganta, ok? 4% rinorreia, 2% dor no peito, e pasmem, 2% diarreia e 1% náusea e vômito. Então, nossa, tá muito abrangente, né? Esses casos e a sintomatologia deles, né? Tá muito semelhante a uma gripe comum. Então, a gente foca na epidemiologia, ou seja, teve contato, tá em área que tem paciente confirmado, viajou, teve contato com o viajante. Isso é um fator muito importante na coleta de informações, quando a gente faz a coleta de dados desse paciente, a anamnese. E aí, no exame físico, nós temos que observar. Tá com febre, tá com tosse, geralmente é uma tosse seca, uma ausculta pulmonar desse paciente, tem murmúrios vesiculares diminuído, tá em base, tem falta de ar, como é que tá a saturação desse paciente, o tegumento desse paciente. Então, tudo isso é importante fazer a avaliação, ok? Em relação a diagnósticos, né? O diagnóstico conclusivo está relacionado ao PCR que você vai fazer com as coletas, que conforme eu falei anteriormente. Mas o raio-x, perguntam, né? Bom, o raio-x não é 100%.
Então, tem alguns estudos que estão mostrando que apenas através de uma ressonância ou tomografia a gente consegue ver algumas modificações estruturais no pulmão, tá? Mas desse estudo que teve com os 99 pacientes na China, 75% apresentaram pneumonia bilateral em diagnóstico de imagem. Aí ele não especifica se é raio-x ou não, mas provavelmente não foi através do raio-x. O primeiro caso que nós vimos aqui estava relacionado ao exame de imagem mais sofisticado, não só o raio-x, tá? Bom, o que falta a gente conversar então ainda? O tratamento é um tratamento simples, com dipirona e paracetamol para sintomatologia. Caso haja piora da função respiratória, então esse paciente tem que receber um atendimento de média e alta complexidade. O isolamento é dado para todas as suspeitas, ok? Então todos os suspeitos vão ficar em isolamento domiciliar. E lembrem sempre da epidemiologia. Esse paciente, para ser um suspeito, ele precisa apresentar febre e mais um sintoma respiratório e ter contato com algum paciente, ou ter viajado, ou com algum viajante. Esses pacientes são os verdadeiros suspeitos. Mas aí vocês devem estar me perguntando, mas o paciente que morreu em São Paulo, ele não teve contato, ele entrou na área da comunitária. E isso é um agravo, porque então agora a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada, de achar que a pessoa tem que ter contato com alguém, enfim, teoricamente, e passa a focar então nesses sinais mais sutis de dificuldade respiratória acompanhada de febre, acompanhada de coriza. Então cada vez mais a gente vai ter algumas dificuldades. Então, as instituições e o governo está corretíssimo, né? O Ministério da Saúde, no caso, porque é o que mais vem tomando as decisões corretas, em estar proibindo vocês de sair de casa nesse momento, porque vocês podem estar pensando, nossa, mas é muito cedo, não temos muito caso, em Florianópolis tem 7, etc, etc. Mas pensem só, nós estamos no momento correto, porque quando nós já tivemos 200 casos, 300 casos aqui na grande Florianópolis, mais de 1.000 casos no Brasil inteiro, mais de 10 mil casos no Brasil inteiro, não é um momento, é obrigado o isolamento. Mas se eu conseguir fazer o isolamento correto agora, eu vou conseguir acentuar essa curva de crescimento de infecção. Eu não vou conseguir parar a infecção, porque ela é uma infecção rápida, é uma disseminação muito grandiosa, não tem como, né, impedir nesse momento que as pessoas não se contaminem, a não ser com o isolamento social, com as medidas de higienização das mãos, né, lavagem com sabão, utilização de álcool em gel, com as medidas de utilização de máscara para as pessoas contaminadas, máscara para ser utilizada nos pacientes que chegarem nas unidades com sintomatologia, como tosse, por exemplo. Tossiu na unidade, coloca a máscara, ok? E os funcionários das unidades também devem fazer a utilização dessas máscaras, tá certo? Quando a gente vamos falar um pouquinho sobre essas orientações da internação domiciliar. No geral são 19, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma agora, tá? Quais são as orientações que a pessoa do domicílio deve ter? Primeira dela, o paciente tem que ficar num cômodo individual. Não dá para ficar compartilhando com outras pessoas da casa. O ideal é até que ele ficasse sozinho na casa, mas a gente sabe que há dificuldade. Então, se o paciente tem mais gente morando junto com ele, isola dentro do quarto. Tem alguém que precisa levar comida, precisa falar com ele, 2 metros de distância, ok? Essa é a orientação. Não receber visita de maneira alguma, aquele vizinho que quer saber, quer conhecer, não. Descartado, não pode, tá, gente? O paciente não pode estar circulando em todos os ambientes, tá? E os ambientes têm que estar bem arejados, janela aberta, ok, pessoal? O cuidador, a pessoa que está cuidando dela, deve fazer a utilização de máscara cirúrgica, principalmente quando for chegar próximo a ele. Tenta evitar ao máximo chegar a menos de 2 metros de distância, tocar em utensílios, né? E tocar no paciente. Assim que esse cuidador fazer o contato com esse paciente, ele deve retirar a máscara e jogar fora. Nós estamos com uma dificuldade de máscara, porque no mercado tem pouca quantidade e tal, mas esse seria o ideal, né? O cuidador, ele deve sempre fazer a lavagem das mãos antes, depois do contato com o paciente. Etiquetas respiratórias sempre, né? Não tossir sem colocar
o cotovelo, por exemplo, para proteger, não tossir na face das pessoas, né? Que isso enfim, é uma etiqueta que deve ser seguida principalmente, sempre, né? Mas principalmente agora. Os dos materiais que a gente usa para o paciente poder assoar o nariz, etc., deve ser descartado imediatamente, tá? Não ter contato nenhum com esse material que ele fez, que ele tirou secreção, coisa do tipo. E evitar compartilhamento de talher, já conversamos sobre isso, escova de dente, limpar e desinfectar todas as superfícies com álcool, né? No mínimo 70%, tá? Ou menos que isso. Usar sempre luva descartável para ter contato. Então, esses pacientes, eles vão ficar internados em domicílio. O que está acontecendo, né? É aconselhado que esse paciente fique internado no mínimo 14 dias. Ah, mas ele vai ficar lá internado 14 dias, tchau e benção. Não. Você que é profissional da saúde vai ter que monitorizar isso. Você que está na atenção básica. Então, a atenção básica, ela é a porta do contato principal, né? Ela que vai iniciar a investigação desse paciente e vai acompanhar enquanto ele estiver internado, tá? Os contatos sintomáticos desse paciente devem também ser mantidos em isolamento social. Ok, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês um pouco sobre o que nós estamos passando, sobre o que é esse vírus, sobre as condutas que estamos tomando, a importância do isolamento, a importância de fazer um isolamento adequado também desse paciente. Cuidado com as fake news, tá? Eu sei que tem várias correntes dizendo que a China jogou esse vírus e os Estados Unidos para conseguir se recuperar financeiramente. Indiferente do que você acredite que tenha acontecido ou não, uma coisa é certa, o vírus está aqui, começou a matar hoje, mas está infectando muita gente. Então, acredite no que é real, o que você tem de informação. A epidemiologia trabalha com números, ela está te mostrando objetivamente. Tem casos. E você tem que fazer a sua parte, o seu isolamento social, a lavagem das mãos, ok? Além das fake news, tem um lado de angústia e caos que pode gerar. Então, as pessoas estão indo no supermercado, comprando tudo que pode, deixando zero de estoque. Calma, pessoal. Ainda não há necessidade disso. O isolamento social, comprem o suficiente para vocês passarem por esse período de 14 dias. Calculem, né? Porque ninguém sabe também quanto tempo que nós vamos ter que ficar nesse isolamento para conter esse vírus, né? Em relação às práticas, né? Quem mora em apartamento, vai pegar elevador, tenta pegar com menos gente possível, deixa ele subir, depois você pega novamente. Quem tem familiar que é idoso, ou pessoa com doença crônica, imunodeprimida, ou crianças, não vai visitar nessa época. Peça desculpa, faça um Skype, faça uma videoconferência pelo WhatsApp, mas não visite efetivamente, que você pode estar levando esse vírus para essa pessoa. Até então, todos nós, daqui a pouco, vamos ser suspeitos, né, do coronavírus a partir do momento que apresentamos os sintomas. Eu quero falar aqui como eu admiro os profissionais de saúde, a classe de enfermeiros, principalmente médicos, que estão